uma boa tarde para você. A musiquinha já está tocando e já está no ar o Jornal da Difusora em sua primeira edição. A gente faz junto assim até 2h17 da tarde com muita informação para você. Agora 1h28 em todo o Maranhão. Vamos aos destaques dessa segunda-feira. A semana está começando com muita informação. Governo do Maranhão não realiza nova licitação como recomendado pelo Ministério Público e anuncia mais um ferry com contrato temporário para os serviços da travessia. Você vai ver no Jornal da Difusora, a Câmara de São Luís vai ter audiência pública, inclusive, para debater a crise do sistema aquaviário. Justiça Eleitoral registra mais de 50 denúncias de propaganda irregular do Estado até agora. E aqui no estúdio vamos dar sequência à sabatina com os candidatos ao governo do Estado. Hoje recebemos o candidato Hertes Dias, agora no Jornal da Difusora. Uma hora mais 29 minutos, que bom estar com você nessa segunda-feira, você aí do outro lado no rádio e na TV também. Estamos ao vivo para mais de 140 cidades do Maranhão, no rádio e na TV, na Rádio Difusora FM, nessa grande rede e na TV Difusora também. Conosco na bancada, Diogo Coutrin, Gesael Marques e Kate Almeida. Hoje já vamos dar sequência à nossa sabatina aqui, entrevistando os candidatos ao governo do Estado. Mas antes, nós vamos à capital federal. Nossa correspondente em Brasília, Raniele Veloso, sempre bem informada. É claro que nessa segunda-feira ainda estamos aí, Raniele, eu diria, na ressaca do debate com os candidatos à presidência da República. Aliás, debate marcado por troca de acusações e até bate-boca. Teve gente que confundiu, Raniele, o debate com combate. Aquele canal de UFC, enfim, quase que a coisa fica feia por lá, né? Boa tarde para você. É isso, os seguranças tiveram que apartar a briga. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Ontem, nesse primeiro encontro cara a cara dos candidatos à presidência da República, a gente percebeu que os embates ficaram mais evidentes do que as propostas e sobressaíram aqueles nomes que são tidos ali como uma terceira via, como a candidata Simone Tebet, do MDB, que conseguiu falar muito sobre educação e fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro de uma forma mais elegante, falou de corrupção, do papel dela na CPI da Covid, que ela teve acesso a documentos. Também Soraya Tronic, que levou um tema importante sobre a possibilidade de um imposto único no Brasil, que a gente sabe que a carga tributária é muito pesada, e alguns momentos de embate. Primeiro, entre Lula e Bolsonaro, que a gente viu Bolsonaro logo perguntando sobre a corrupção. O petista, ex-presidente da República Lula, ele ficou, não foi incisivo. Estavam esperando uma resposta dele bem parecida com a que ele deu no Jornal Nacional, que ele admitiu a corrupção, mas falou sobre o que foi feito no seu governo para combater e investigar a corrupção. Já Jair Bolsonaro saiu prejudicado quando criticou a jornalista Vera Magalhães, ao invés dele responder a pergunta dela sobre as vacinas no país contra a Covid, não, ele preferiu atacar essa mulher, que é um ponto negativo, porque Bolsonaro pretende reduzir a sua rejeição perante esse eleitorado, que é o maior do Brasil, e com esse tipo de comportamento, seus aliados entendem que ele não vai conseguir. E Ciro Gomes, ele falou ali de uma forma bem geral das suas propostas, chamou o eleitor para as redes sociais e teve um embate também com Lula. Ele conseguiu tirar Lula do sério quando falou que ele seria um encantador de serpentes, e Lula provocou Ciro Gomes falando sobre a sua ida a Paris nas eleições de 2018, no segundo turno, quando ele não quis ali apoiar nenhum candidato. Bom, agora sobre a briga, Adalberto, teve até as imagens aí do debate, eu ia chamar, mas por conta do tempo eu vou logo mostrar o vídeo da briga. Foi entre o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o deputado federal André Janones, do Avante, que desistiu da sua candidatura à presidência para apoiar Lula. A briga começou porque eles trocaram xingamentos antes, e quando chegou no local, Janones fez uma espécie de provocação e até postou nas redes sociais, chamando os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro de gado frouxo. Vamos ver uma parte aí dessa discussão.
Olha, Adalberto, também repercutiu entre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Vou só ressaltar um de cada lado e também do ex-presidente Lula. Por exemplo, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que Bolsonaro venceu porque a verdade venceu, e a deputada federal Bia Kicis, apoiadora também do presidente, disse que o Bolsonaro lavou a alma dos brasileiros. Já os apoiadores de Lula, como o senador Humberto Costa, o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, disseram que Lula é quem vai ser capaz de acabar com o problema da fome no Brasil, que atinge aí mais de 30 milhões de brasileiros. Adalberto. Muito boa, Ranieri, essa leitura é um resumo, inclusive, desse primeiro debate. Agora, vamos falar de outro assunto, porque o Tribunal Superior Eleitoral começou a lacrar as urnas eletrônicas que vão ser usadas na eleição, né? Verdade, viu, Adalberto? Começou hoje esse movimento em que os 10 técnicos da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral vão lacrar as urnas eletrônicas, compilando os sistemas de votação. Essa parte, ela antecede aquela da geração das mídias, em que os dados dos candidatos são inseridos nas urnas eletrônicas. Esse procedimento, que começou hoje, vai até sexta-feira, quando o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, vai fazer a assinatura e a lacração oficial dessas urnas eletrônicas. Eles vão ali garantir que o voto que vai ser registrado na urna eletrônica vá diretamente para a computação. Em uma linguagem técnica, é a transformação do código-fonte em uma linguagem binária, que é feita ali através do sistema de votação que não é ligado à rede mundial de computadores através da internet. E aí, depois disso, na sexta-feira, elas vão para a sala-cofre do TSE e só sairão de lá para o próximo processo, que é esse de inserir os dados dos candidatos. Antes, esse seria um procedimento normal que a gente não daria tanta visibilidade, mas em meio à questão da instabilidade do processo eleitoral brasileiro, pelo menos que estão querendo gerar essa instabilidade, é bom a gente deixar o eleitor bem informado sobre a segurança das urnas eletrônicas. Adalberto. Obrigado, Ranieri. Amanhã você volta. Hoje é dia de sabatina e a gente aqui do Jornal da Difusora agradece a participação da Ranieri direto de Brasília com as informações. Faltam 34 dias para as eleições de outubro. Aqui no estúdio do Jornal da Difusora, nós vamos dar sequência sabatina com os candidatos ao governo do Estado. Hoje nós vamos entrevistar o candidato Hérties Dias, do PSTU, ele que é professor de História da Rede Pública Municipal de São Luís, Estadual do Maranhão. Foi candidato a vice-presidente do Brasil pelo PSTU. Com 51 anos, Dias é natural de São José de Ribamar. Já concorreu ao cargo de vice-presidente em 2018, e também já chegou a concorrer para o cargo de prefeito de São Luís na eleição de 2020. Jairo Mesquita, do PSTU, de 49 anos, é o candidato a vice-governador. Candidato, o senhor tem 2 blocos de 13 minutos. No final, as suas considerações finais, mas o tempo começa a contar a partir de agora. O senhor, como seria o primeiro dia de um governo do polo socialista numa sociedade capitalista? Qual seria o diferencial e como funcionaria na prática esse governo em relação a essa chegada, digamos assim, no governo do Estado? Prazer tê-lo aqui, boa tarde. Primeiro, boa tarde aos telespectadores, aos jornalistas que estão aqui do lado. Primeiro, eu queria, inclusive, lamentar a ausência da nossa candidata à presidência da República, a Vera Lúcia, que é uma negra, que é operária, nordestina, e a vice dela, inclusive, é maranhense, a Raquel Tremembé, no debate que nós tivemos ontem. Tenho absoluta certeza que ela seria um diferencial. Isso faz parte de um processo de excluir o PSTU, do processo eleitoral. Inclusive, a Vera Lúcia estava tecnicamente empatada com a Simone Tebet e, infelizmente, não foi convidada a estar no debate. Bom, na verdade, caso o PSTU venha a ganhar as eleições, no dia seguinte a gente já vai estar fazendo discussão em torno dos conselhos populares. Para quando a gente assumir o governo, já está instalado. Então, a primeira tarefa do PSTU, do governo do PSTU, vai ser a instalação dos conselhos populares. O que são os conselhos populares? São os trabalhadores organizados a partir da sua área de trabalho ou de estudo ou nos bairros. Então, nós já temos os embriões, que são os sindicatos, nós temos as associações, nós temos os movimentos indígenas, quilombolas, etc.
Porque no nosso entendimento, na nossa compreensão e no nosso programa, nós temos uma classe, nós tomamos posição por uma classe, que é a classe trabalhadora. Então, o nosso governo vai ser para que essa crise que está colocada aí, que é a maior crise do capitalismo de 1929, que está sendo jogada na costa da classe trabalhadora, que ela seja paga pela classe social que foi a que produziu essa crise, que são os patrões, que a gente chama de burguesia. Boa tarde, Keiti Almeida, de volta aqui na bancada do Jornal da Difusora. Boa tarde, Adalberto, aos meus colegas, ao candidato. Vou pegar o gancho aqui da sua fala, candidato, quando o senhor disse que no dia seguinte o senhor vai fazer essa ampliação, né? Dentro do seu plano de governo, que tem, me parece, 26 páginas e é bastante enxuto, o senhor fala lá sobre a oferta de concurso público, né, para todas as áreas de uma possível administração que o senhor viesse a fazer. Inclusive, o senhor propõe também lá o aumento salarial dessas categorias, né? Agora, como fazer isso, me parece, inclusive, meio que uma mágica, candidato, porque diante do governo que nós temos, que tem diversas áreas estratégicas que até hoje estão brigando pelo piso, né, para que elas possam ter direito a esse pagamento. Nós estamos no segundo semestre e até hoje isso não aconteceu, a exemplo de áreas muito sensíveis do Estado, por exemplo, os professores, né? Nós temos uma briga aí histórica dos professores com relação a esse piso. Como fazer essa manobra diante de um discurso que existe de não ter como fazer em razão do teto, né, de quando pode se chegar, para quem está em casa entender, esse orçamento, administrar esse orçamento do Estado? Então, olha só, em primeiro lugar, a gente tem que entender que o que determina a legislação é a correlação de força aqui nas classes, não é o oposto, não é a legislação que determina aqui embaixo. Então, para isso, para implementar o nosso programa, nós vamos ter que estar apoiado na classe trabalhadora, por isso que nós estamos falando. Mas de onde vem o recurso? Eu vou já falar. Está apoiado na classe trabalhadora. Vejam só, o Brasil é um dos países mais ricos do mundo e, ao mesmo tempo, um dos países em que a classe trabalhadora está vivendo uma semi-escravidão. No Maranhão, isso é muito mais profundo, inclusive. Muito mais profundo mesmo. Existe toda uma criminalização dos governos, das elites, contra os servidores públicos, que são quase colocados como privilegiados. Segundo a OCDE, em média, no Brasil, nós temos aí 12% de funcionários públicos para o conjunto da população. A média que eles estabelecem é de 22% ou 23%. Ou seja, na verdade, falta funcionários públicos no Brasil todo e, sobretudo, no Maranhão. Vou perguntar para vocês, nós temos mais médicos ou falta médico? Nós temos professores sobrando ou falta professores? Urbanitários ou falta urbanitários? Aqui no Maranhão, por exemplo, nós temos a média de médicos para cada 10 mil habitantes, é a menor do Brasil, são 8 médicos. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos tomar as medidas para que esses grupos que se apropriaram do Estado no Maranhão, o Estado hoje é um facilitador do saque das nossas riquezas que são produzidas pela classe trabalhadora, nós vamos tentar frear esse processo de saque. Dá um exemplo, pagamento da dívida pública. O pagamento da dívida pública é um latrocínio, porque é um roubo seguido de morte. Ninguém sabe como que foi feita essa dívida. Não foi a nossa classe que fez essa dívida. No entanto, os governos repassam, esse ano aí estava previsto, salvo engano, um repasse aí só no primeiro semestre quase de R$1 bilhão do governo estadual. Então? Não é calote. O Sarney suspendeu a dívida pública, na época era a dívida externa, no final da década de 80, quando teve a crise do plano cruzado, ele, pressionado pelas elites, suspendeu a moratória da dívida pública. Nós vamos fazer isso, auditagem da dívida pública. O que é a auditoria da dívida pública? Verificação como que foi contraída essa dívida, como que ela foi aplicada, quais foram os grupos econômicos e políticos que se beneficiaram. Vamos suspender essa dívida pública e, se alguém tiver que pagar os bancos, que sejam esses grupos. Porque, vejam só, já está em quase R$6 bilhões a dívida do Estado do Maranhão, e a população está mais pobre. Com certeza, esse investimento, essa dívida, esse empréstimo, não foi para aplicar em serviços públicos e muito menos para beneficiar os trabalhadores. Então, isso, inclusive, ele é constitucional.
É o artigo 26 das disposições transitórias que prevê a auditoria de dívida pública. Como todos os governos estão ligados, sobretudo ao sistema financeiro, eles não fazem auditoria da dívida pública. Nós vamos fazer a auditoria da dívida pública, nós vamos suspender a dívida pública, nós vamos criar um aparato jurídico para obrigar os maiores devedores do Maranhão a devolver essa dinheirama aos cofres públicos. Kate, dos 20 maiores devedores no Maranhão, o que menos deve 190 milhões de reais. Mas o senhor pretende fazer tudo isso nesses 4 anos? Se o senhor Pretendemos, logo nos primeiros meses do nosso Mas auditar não governo. paga a dívida. E como fazer para solucionar essa pergunta, esse problema que eu acabei de falar, que está proposto no seu plano de governo? Da geração de emprego? E dos salários. Certo, mas olha só, você tem aí 5 bilhões de reais, certo? Só da dívida pública. Os maiores devedores, 20 devedores, junto esses 20 devedores, devem mais de 5 bilhões de reais. Nós temos isenção de impostos. Veja, ao mesmo tempo que você tem 33 milhões de pessoas vivendo passando fome no Brasil, no Maranhão, antes da pandemia, 2019, era 1.400.000 pessoas, segundo a ONU, passando fome. E do outro lado você tem o Wilson Mateus, que está entre os 10 bilionários do Brasil e que tem isenção de impostos. O Flávio Dino aprovou uma lei para beneficiar um único grupo econômico. Vamos acabar com a farra de isenção de impostos. A Vale, a Alumar, tudo aqui isenta de impostos. Enquanto o pequeno comerciante da periferia paga 18% de ICMS. Ou seja, você acabando com a farra de isenção de impostos para os grandes, taxando as grandes fortunas e, inclusive, a herança, que é um dos 3 principais impostos no Maranhão, que é o IPVA, que o Herveto Rocha, no meu ponto de vista, ele está com populismo, dizer que vai isentar. Tem o outro, que é o ICMS, que o problema da gasolina, o problema do diesel não tem a ver com o ICMS. Na verdade, o ICMS é justamente o imposto que 70% dos impostos da maioria dos estados brasileiros é ICMS. E tem um outro que tem a ver com transmissão de herança e doações. Esses aí nós vamos taxar, vamos suspender. E aí você tem recurso suficiente para resolver o problema dos servidores públicos do nosso estado. Candidato, vamos à pergunta do John Coutrin. John, você. Boa tarde, candidato. Boa tarde a todos. Eu queria saber como... observava o seu plano, né? Estudava um pouquinho. E o senhor falou logo no início da sua fala dos conselhos populares, né? Eu queria saber o seguinte: como seriam esses conselhos populares e de que forma eles atuariam, né, no seu governo? Ou seja, haveria os conselhos, vamos escolher o secretário de Educação, o secretário seria escolhido dessa forma, ou o governador, você teria autonomia, por exemplo, de discordar de qualquer decisão desse conselho para tomar uma decisão própria? Ou seja, como seria esse governo compartilhado com a população, com a sociedade, com esses conselhos populares? Tá, olha só, inclusive eu queria aqui deixar bem claro que, na verdade, isso não é nenhuma invenção do PSTU, isso é parte de uma tradição das organizações revolucionárias, inclusive em âmbito mundial, porque a nossa crença é que a classe trabalhadora que produz a riqueza, ela também tem capacidade de administrar essa riqueza. Então, vejam bem, o que acontece com os outros governos? Não é só o governador. Por exemplo, não é o Flávio Dino que escolhe os secretários. Quem determina as pastas são os grupos econômicos que financiaram a campanha desses candidatos. Nós vamos inverter a ordem. Educação. Eu tenho absoluta certeza, eu sou educador, tenho absoluta certeza que os professores sabem melhor do que ninguém como que tem que ser aplicado a verba da educação pública. Os professores organizados vão escolher a equipe de educação. Os trabalhadores da área de saúde vão escolher a equipe que vai gerir a verba da saúde, e assim sucessivamente, inclusive com cargos revogáveis. Nós estamos defendendo a revogabilidade dos mandatos em todas as esferas: governador, vice-governador, deputados e também os secretários. Por quê? Porque não é justo que os políticos façam promessas a cada 4 anos e a classe trabalhadora se move. Eles dizem, inclusive, que é a festa da democracia, e depois eles fazem justamente o oposto. O Flávio Dino não cumpriu nem 40% do que ele prometeu. E fica inquestionável. Muito pelo contrário, prometeu, não cumpriu, tem a revogabilidade dos mandatos. A mesma coisa serve para as equipes. Inclusive, claro, inclusive. Então, a mesma se não cumprir isso, estelionato eleitoral. Então você sairia, assumiria o vice? Como é que seria isso?
Quem assumiria se você fosse revogado do seu mandato? Os conselhos populares que vão escolher. E, evidentemente, se é a chapa que não está cumprindo, que sai a chapa completa. A mesma coisa em relação àqueles que representam os Mas como no processo eleitoral, como isso? É isso que é a minha dúvida, Regis. Assim, como encaixar isso dentro da legislação? Exatamente. Mas vejam só, em primeiro lugar, a Constituição, inclusive a LOA, existe uma legislação, que eu falei no início, ela representa o programa da outra classe. Representa o programa da outra classe. Tranquilo? Sobre tudo isso. O que vai determinar se nós vamos aplicar ou não, implementar ou não o nosso programa, chama-se correlação de força. Se os trabalhadores terão condições ou não de se mobilizar para garantir a implementação desse programa. Vou falar para vocês, direito de greve está sendo atacado agora. As greves, ela precede o direito de greve. A regulamentação do direito de greve, ela é um produto das próprias greves. Então, nós vamos nos apoiar nos trabalhadores. Por exemplo, olha o que está acontecendo aqui no campo, em relação à nova fronteira agrícola, do Mato Piba, o agronegócio, que estão tomando conta dos territórios aqui no Maranhão, destruindo com o bioma, destruindo com o cerrado. Onde é que está na legislação do Brasil e do Maranhão que eles têm o direito de fazer isso? Como é que eles conseguiram fazer isso? Não foram expropriando os camponeses? Não foram expropriando os indígenas? Não foram expropriando os quilombolas? Num governo nosso, eles que serão expropriados. A partir de quê? A partir, inclusive, da organização dos trabalhadores. Inclusive que os quilombolas e os indígenas já fazem isso, que nós chamamos de retomada de território. Não existe previsão legal de retomada de território, mas os grupos indígenas e território indígenas e quilombolas estão retomando o seu território a partir da sua organização concreta. Candidato, nós estamos já com o tempo aqui, faltam 15 minutos para fechar esse bloco. Eu posso, inclusive, até... Oi? 15 segundos, né? Eu falei minutos. Quem me dera a gente ter mais tempo aqui, com certeza teremos aqui, né, muitos assuntos para tratar. Mas a gente vai para o intervalo agora, na volta o senhor vai ter mais tempo para responder as perguntas. Eu começo com a pergunta do Geisael, que nesse bloco não perguntou. Vem já o segundo bloco da nossa sabatina, hoje com o candidato Hérties Dias, do PSTU. Estendiu só, a gente vai para o intervalo rápido e volta já. Faltam 5 minutos para as 2 horas da tarde. Estamos de volta com a sabatina com os candidatos ao governo do Estado. Nosso entrevistado hoje é Hérties Dias, do PSTU. A gente vai continuar a sabatina. O tempo começa a contar a partir de agora na pergunta de Geisael Marques. Seja bem-vindo, candidato. Boa tarde. Eu vou ser um pouquinho extenso na minha pergunta, me permita, né? Até você como professor, enfim. Mas a gente tem a maioria da população brasileira de pretos, a gente tem a maioria da população brasileira de mulheres, a gente tem a maioria maçante do povo de trabalhadores e não de patrões. Aí, diante disso, eu fico vendo o seguinte, a gente não tem essa mesma representatividade na política, Hérties. A verdade é essa. Não temos, está muito distante ainda. Como é que faz para convencer, por exemplo, o trabalhador dessa luta de classe? Como é que faz para convencer, por exemplo, a mulher, o povo preto, para realmente mudar esse paradigma? Porque, assim, eu acho que na cabeça do povo, Hérties, esse discurso de um governo socialista feito pela classe trabalhadora não consegue entrar. O que está errado? Por que a gente não consegue convencer, eu digo a gente quanto sociedade, não consegue convencer o trabalhador de votar no trabalhador em vez de votar no filho do patrão, em vez de votar no patrão? Porque aí a gente começa a ficar com uma sociedade, eu não estou dizendo que eles não devam ocupar a política, mas a gente fica com a sociedade ocupada justamente pela burguesia, como vocês gostam de dizer, pela elite. Como fazer esse teu discurso chegar no trabalhador, cara? Então, olha só, é uma pergunta... Me perdoe a forma de falar, mas é porque você, professor, rapper, enfim. Não, a pergunta ela é muito boa. As eleições, ela reflete a consciência da classe trabalhadora de maneira distorcida. Porque ela não é o nosso campo. Nós participamos das eleições, sim, para não deixar que os outros partidos ligados aos grandes grupos econômicos fiquem falando sozinho para a nossa classe. Mas, por exemplo, vai ter o debate agora da Mirante, o PSTU não vai estar presente. Me permita interromper. Aí, nesse caso, a candidatura ela é só uma forma de ocupar espaço ou, por exemplo, se de fato tiver uma chance
de alcançar o governo. É possível implementar isso ou a candidatura ela é só para ocupar um espaço de fala? Não, nós queremos eleger. Nós queremos eleger. As nossas candidaturas, elas são para valer. Agora, nós queremos eleger com base no programa, que para além de votar no ERTS, as pessoas votem no programa que o ERTS está apresentando, do que o Jairo está apresentando, que o Saulo Arcângelo está apresentando, que nossos candidatos a deputado estadual e federal estejam apresentando. Mas vejam bem, nós estamos vivendo no processo eleitoral, além do fundo partidário, bilionário, além do fundo eleitoral, bilionário, nós temos o orçamento secreto. Então é comum que muita gente, que inclusive que tem acordo com o nosso programa, numa situação de pobreza como essa que está colocado aí, muita gente às vezes é obrigado a votar em fulano e ciclano porque tem uma compra de voto muito grande. O orçamento secreto é o maior esquema de compra de voto da história do Brasil. Você passa a ver uma série de pessoas, sobretudo negros e negras, segurando aquelas bandeiras, por isso que eu volto ao tema anterior. Se a legislação desse país fosse séria, todos esses candidatos que estão utilizando o orçamento secreto para comprar voto na periferia, eles estariam presos. Não é sério isso. Diz que é uma democracia, nós somos um partido legal desde o final da década de 90. Nós não podemos participar do debate. A Vera, a única candidata negra, com uma vice indígena, que é a cara do Brasil, no debate da Band, excluíram Vera propositalmente, mesmo Vera não tendo a mesma participação na grande imprensa, estava tecnicamente empatada com Simone Tebet. Não é porque o ERTS usa roupa colorida ou porque a Vera é nordestina, porque tem a ver com o nosso programa. Existe uma crise muito profunda do capitalismo. E à medida que a crise vai se aprofundando, ao contrário, viu, Gisele? As pessoas começam a dar mais ouvidos a gente. E para que as pessoas não possam ouvir a gente, qual é a tendência? É excluir a gente dos processos eleitorais e, inclusive, de falar em outros momentos que não é processo eleitoral. O Brandão não está fazendo propaganda só agora. Ele faz propaganda 24 horas por dia, mesmo antes do programa eleitoral. O Flávio Dino é da mesma forma. Então, tem toda essa... Nós não teremos tempo de televisão, atenção. Nós gostaríamos, inclusive, que vocês pudessem acompanhar nossas redes sociais, porque é através das redes sociais que nós vamos apresentar o nosso programa, porque nós não vamos ter programa de televisão, em sessão. Então, é isso que às vezes fazem com que as pessoas... Tem um ditado que diz, quem não é visto, não é lembrado. Se excluem a gente, obviamente que o acesso é bem menor. Mas é por isso que eu acho que a pergunta é interessante, até para gerar uma discussão na sociedade, porque é o seguinte, é uma quebra de paradigma muito grande, porque existe uma construção social em torno disso. É justamente por isso que eu insisto nessas questões, porque assim, se construiu uma sociedade onde o trabalhador ele tem que acordar de manhã cedinho para pegar o ônibus dele lotado e ele fica o dia todo ocupado com o serviço dele, a cabeça dele está naquilo, volta para casa tarde da noite e ele sequer tem tempo de, por exemplo, buscar mais informações. Saber que, por exemplo, o governador do estado acabou de alugar um prédio com um valor milionário no interior do estado, e se a gente não se ocupa um espaço de televisão desse aqui para trazer uma informação dessa, ou você como candidato fazer uma denúncia, né, de que há um contrato milionário no momento de campanha com um aliado no interior. Quer dizer, essa informação não chega nas pessoas. Então, não existe uma construção social para fazer justamente as pessoas ficarem alienadas. Qual o grande desafio, por exemplo, de se chegar num governo tendo que quebrar esses paradigmas? Há uma esperança de fato? Tem sim. E olha só, nós chegando ao governo, obviamente, é porque a maior parte da população, sobretudo da classe trabalhadora, tem acordo com o nosso programa. E não tenho dúvida que eles irão até o final para que nós possamos implementar o nosso programa. Agora, uma coisa, as pessoas se enganam. O PSTU não é um partido pequeno, do ponto de vista da representatividade parlamentar. As principais lutas que acontecem no país, o PSTU está envolvido. Ó. Teve a greve da CSN, que é uma greve que não acontece dessa envergadura, dessa dimensão desde 1980. Nós não só estivemos na greve, agora teve a eleição do sindicato, nós ganhamos, junto com outras organizações, em Volta Redonda. Aqui nós tivemos a greve de professores do município. Qual era o partido que estava à frente desse processo? O PSTU era um dos partidos, não o único. Eu, inclusive, como professor do município, enfrentando uma das greves mais duras aqui do município de São Luís, nós somos peças fundamentais, junto com outras organizações, inclusive com o prefeito Brade, que agora está junto com Everton Rocha, lançando um edital para contratar professor, para exonerar os professores que estavam em greve. Não é algo qualquer, não. Então, o que
interessa para a gente é a localização. Nós estivemos na Baixada Ocidental Maranhense agora, conversando com os quilombolas. Vocês precisavam ver o que o Celelico falou sobre Matopiba, deu uma aula do que significa Matopiba. Sabe por quê? Porque nessa teoria não, já está chegando lá, eles já estão sentindo. O seu Lico falou o seguinte, quilombola falou o seguinte: do jeito que a coisa está, se esse Matopiba se expande mais ainda, os nossos filhos não poderão mais ouvir o canto dos passarinhos como nós ouvíamos no passado. Nós fomos em Palmeirândia, a mesma coisa. Então a classe trabalhadora está começando a perceber isso. E atenção, não podemos subestimar. Ninguém tinha previsto que ia acontecer a jornada de junho que aconteceu em 2013, que colocou os setores políticos do Brasil acuados. Ninguém tinha uma bola de cristal para adivinhar que ia acontecer aquela explosão nos Estados Unidos depois da morte do George Floyd. Ninguém tinha bola de cristal para adivinhar que em 2019 ia ter uma rebelião no Chile, que inclusive possibilitou a gente a eleger uma parlamentar, que é uma das mais importantes do Chile, já que nós somos uma organização internacional. Nós somos um partido mundial, nós não somos um partido só do Brasil. Então a gente acredita muito, muito, muito na capacidade da classe trabalhadora, não só de eleger parlamentares, mas de mudar esse mundo, de destruir com o capitalismo e construir uma sociedade de homens e mulheres livres, não em função de um ideal, mas em função de uma necessidade. Porque se o capitalismo não for destruído, o capitalismo vai destruir com a humanidade. Gesiel, em 50 anos, 40% dos animais vertebrados foram extintos. Em 300 anos da indústria capitalista no mundo, a temperatura se elevou em 1 grau. A previsão que tem de 2030 a 2050 é mais 1,5 graus em 20 anos, mais do que em 300 anos. Se esse tipo de sociedade não for superada, a humanidade pode, inclusive, deixar de existir. E essa é a tarefa que está colocada para o nosso partido. Queremos eleger, mas queremos que os trabalhadores também compreendam isso. Candidato, nós temos 4 minutos para o final dessa sabatina. Aqui a gente vai fazer uma pergunta. Agora eu só uso o tempo para responder essa pergunta e já fica à vontade para as suas considerações finais. Kate, por favor. E é polêmica, lamento por causa do tempo. O senhor está falando de números muito negativos, o senhor está falando que a cada dia que passa esses números ficam piores. Eu falo e concordo com o senhor quando o senhor diz que esse eleitor, esse maranhense, ele está abrindo os olhos, né? Mesmo ainda que de forma devagar, mas está abrindo os olhos. Nós temos nos últimos 7 anos, quase 8 aí, um aumento significativo da pobreza. São municípios aí, são quase 40 municípios na extrema linha de pobreza, né? Números assustadores. Estamos falando, o senhor tocou aí nos quilombolas, são mais de 1.600 comunidades quilombolas. Como resolver tantos problemas e qual que é a previsão que o senhor tem para os próximos 4 anos, caso venha a governar esse estado? Então, olha só, diferente dos outros candidatos, nós apresentamos a proposta que nós temos, mas nós falamos de onde nós vamos ter que tirar e quem nós vamos ter que enfrentar. Nós não apresentamos a coisa em abstrato. O Estado é justamente o local onde está alocado os recursos que vão ser disputados. Tem uma classe social que ela vê os serviços como valor de troca, como mercadoria, e ela vai fazer lobby direto para ser como mercadoria. A classe trabalhadora vê os serviços como valor de uso. Então, o trabalhador quer pegar o transporte coletivo, quer usar o transporte coletivo para se movimentar, quer usar os hospitais públicos para melhorar sua condição de saúde, quer ter acesso à educação pública para se qualificar profissionalmente, para elevar o seu repertório cultural. A outra não. A outra não utiliza a educação pública, mas quer se apropriar dela para transformar em mercadoria. Não utiliza o hospital público, mas quer se apropriar para transformar em mercadoria. Os transportes coletivos e assim sucessivamente. É isso que está colocado. Qual é a diferença nossa? É que nós vamos desmercantilizar os serviços públicos e, para isso, nós vamos ter que atacar esses outros setores. Por exemplo, nós defendemos a titulação das terras de remanescentes de quilombos, a demarcação das terras indígenas, reforma agrária sob o controle dos trabalhadores, que é uma medida democrática, nem é revolucionária. Tem outros partidos que podem defender também, só que eles não dizem o seguinte: vai ter que enfrentar quem? Para fazer reforma agrária, tem que enfrentar o latifúndio. O latifúndio tem que ser expropriado. Para fazer reforma agrária, vai ter que enfrentar o agronegócio. Para preservar o meio ambiente no Brasil, tem que enfrentar o Matopiba, tem que enfrentar esses setores. Para resolver o problema da fome, tem que acabar com a concentração de riqueza e o Maranhão tem que deixar de estar produzindo para exportação. O Maranhão está produzindo celulose, o Maranhão está produzindo soja, o Maranhão está exportando cana-de-açúcar, o Maranhão está exportando algodão bruto, está exportando minério bruto, enquanto aqui
parte considerável da população, mais de 60% da população, vive em risco de fome, que se utilizam de maneira eufemista para chamar de insegurança alimentar, sem considerar aqueles que estão passando fome. Se nós não enfrentarmos esses grupos poderosíssimos, e atenção, nós estamos falando mesmo de grupos poderosíssimos, nós estaremos mentindo que nós vamos resolver o problema da classe trabalhadora no Maranhão. Se nós não enfrentarmos esses setores que estão transformando serviços públicos em mercadoria, nós não vamos resolver o problema da saúde, da educação, do transporte coletivo. Olha o caso aí, por exemplo, dos ferryboats, do transporte aquaviário. Então, isso é extremamente importante apresentar isso. E, por fim, nós queremos que você acompanhe o PSTU nas redes sociais, que vote na nossa candidata à presidência, a presidente, a Vera Lúcia, que tem como vice a Raquel Tremembé, que vote no Saulo, que acompanhe o Saulo, que é o nosso candidato ao Senado, e os deputados e deputadas federais e estaduais do PSTU, para que a gente possa, pela primeira vez na história desse país e desse Estado, que já tem mais de 400 anos, a gente possa ter não só um governador negro, mas que também esteja estritamente vinculado à classe trabalhadora. Obrigado, candidato Hertes Dias, pela presença aqui no Sistema Difusora. Entrevista aqui essa sabatina no Jornal da Difusora, primeira edição. Amanhã, o entrevistado é o professor Joás Moraes, do Democracia Cristã. Agora, Imperatriz e Caxias vão seguir com a programação local. Duas horas e mais 8 minutos, o restante da rede conosco, e Imperatriz e Caxias também, agora com rádio, conosco aí na Rádio Difusora FM, pessoal. Imperatriz e Caxias continua com a gente aqui no Jornal da Difusora, vamos juntos até as 2h15 da tarde. E olha só, agora tem um recado da Fiat Revemar para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. E agora quem está chegando é Jéssica Lima, está na hora do Municípios em Foco. Olá, boa tarde. Foi inaugurada em Rosário a Unidade Básica de Saúde da sede. Estiveram presentes na solenidade o prefeito Calvé Filho, a secretária de Saúde, Débora Calvé, demais servidores e a população em geral. E nós estamos aqui para melhor servir, eu como médico e toda a minha equipe, juntos estamos à disposição. Muito obrigado ao prefeito, à secretária e toda essa gestão. Todas as UBS estão sendo informatizadas, recebendo notebooks, internet de qualidade. Todas as UBS também serão reformadas, requalificadas, igual essa daqui. E eu sempre digo para as pessoas que o mais importante é cuidar de vidas, cuidar de gente. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. São 2 horas e mais 12 minutos, 2h11, e olha só, aproveite essa grande oportunidade de morar na região que mais valoriza na Grande São Luís. O bairro Araçagi, o condomínio Costa Araçagi vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer, viu? Bem pertinho da praia, com todo o conforto e comodidade para você e sua família. Você sabe o melhor de tudo é que já está prontinho para morar, entrada facilitada de condições especiais para você realizar seu sonho de morar bem. Você quer mais? ITBI registro inteiramente grátis. Siga o nosso Instagram, @costa.araçagi, e agende a sua visita agora mesmo pelo WhatsApp 989-9109-0335 ou 989-9188-4845. Venha se surpreender com todas as facilidades que a Flanelli Tenda traz para você. Para investir ou morar, você sabe, né? O Costa Araçagi é o lugar.
Nós vamos para o intervalo rápido, daqui a pouquinho voltamos com os nossos comentaristas, claro, trazendo as notícias dos bastidores da política para você. É rapidinho, um instantinho só, a gente volta já com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. 2 horas mais 16 minutos, Jornal da Difusora em sua primeira edição. E olha só, você está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS? Tem um recado importante para você, viu? Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia, consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar e ainda tem mais, em um exclusivo clube de desconto. Desconto de até 80% dos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Você quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo na tela, que nós vamos direcionar você para mais informações. Mas não esquece de trazer sua família junto, viu? Principalmente nossos idosos. Conta para ele a novidade. Baixe o nosso aplicativo Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. Amanhã a gente se encontra às 1h15 da tarde. O tempo foi embora. Tchau, tchau.